Igreja, dê bom dia para quem está ao seu lado. Fala que Deus lhe abençoe, que bom você estar aqui. Que essa semana seja uma bênção para todos nós. Amém? Você pode levantar suas mãos para a gente adorar a Deus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, na Tua presença estamos nessa manhã em oração. Que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua presença. E que sejamos fortalecidos no Senhor e no Teu poder. É isso que te pedimos, Pai. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Mas não vai. Porque eu não estou sozinho. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Canta, igreja. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que aquieta o mar, que tira a força do fogo, e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Deus que derruba as muralhas, e dá estéreo faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar. Diga aí, gente, mas não vai. Mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, e dá estéreo faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Deus, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos. mesmo que bradado alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. faz
diz: faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Senhor Deus e Pai, diante do Senhor nos colocamos em oração aqui nessa manhã. E aqui viemos, meu Deus, para buscar a Tua força. Aqui viemos, meu Pai, para buscar a Tua presença. Aqui viemos para poder ouvir Tua voz. Aqui viemos, meu Pai, para que o Senhor venha nos dar a direção, direcionamento. Sabemos que sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos. Sabemos também que não existe nada que seja impossível para Ti. E existem aqui pessoas que estão vivendo momentos difíceis. Existem aqui pessoas que estão vivendo momentos delicados. E só o Senhor, meu Pai, para agir. Só o Senhor, meu Pai, para se manifestar. Então a minha oração é: vem, Senhor, se manifestar. Vem, Senhor, agir. Vem fazer aquilo que só Tu podes. Na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida desse pai, na vida dessa mãe, nessa casa, nessa família, no trabalho, na empresa, nos negócios, nos caminhos, porque o Senhor é um Deus milagres. O Senhor também é conhecido como um Deus provedor. Então que o Senhor possa prover mediante a necessidade de cada uma dessas pessoas. A Tua palavra diz: invoca-me e eu te responderei. E nós fazemos isso nesse momento, Deus. Nós invocamos ao Senhor. Eu queria que você levantasse o seu rosto, as suas mãos, com os seus olhos fechados, e você clamasse a Ele, você orasse a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Você pudesse agradecer a Deus pelos livramentos, que você pudesse agradecer a Deus pelos feitos, que você pudesse agradecer a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida até aqui, mas também que você pudesse agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer, por tudo aquilo que Ele ainda há de operar, por tudo aquilo que Ele ainda há de trazer à existência sobre a sua vida. Fale com Deus, igreja. Isso. Ele está te ouvindo. O Senhor é bom. O Senhor nos chamou. O Senhor te encontrou. O Senhor te viu. Ele não apenas te viu, mas Ele tem visto tudo o que você tem passado. Conhece sua dor, conhece a tua tristeza. Ele conhece o estado que está o teu coração. Como que você tem andado esses últimos dias, o seu emocional, o seu psicológico, tua saúde, tua família, tuas finanças. O Senhor Jesus, Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se tiver esse versículo, pode até colocar ele para mim, deixa ele no telão. Eu queria chamar aqui na frente você que está nessa situação. Olha, pastor, eu estou cansado. Estou cansado de chorar, estou cansado de sofrer. Eu tenho andado tão sobrecarregado, tanta coisa no trabalho, tanta coisa em casa. Quem me vê não tem ideia do que eu estou passando. Eu queria orar por você aqui na frente do altar. Se você está com a sua garrafinha de água, pode trazer ela junto. Isso. Se é com você, eu tenho andado cansado. Tenho andado muito sobrecarregado esses últimos dias.
Espírito Santo, eu quero apresentar ao Senhor a vida dessas pessoas aqui diante do teu altar, Pai. Foi o Senhor que disse: vinde a mim. Ela está aqui. Ela poderia estar em casa, ela poderia estar em qualquer outro lugar, mas ela fez uma escolha. Ela veio até a tua presença. Ela chegou até a tua casa. Lugar esse, meu Pai, aonde nós invocamos o teu nome. Lugar esse aonde nós invocamos a tua presença. Lugar esse aonde nós invocamos o teu Espírito. E é o Senhor que faz nova todas as coisas. Então, meu Deus, a minha oração é que o Senhor possa fazer tudo novo dentro dela. Que o Senhor possa fazer tudo novo dentro deste homem, dentro dessa mulher. No lugar da fraqueza, essa pessoa receba força. No lugar da tristeza, essa pessoa tem alegria. No lugar, meu Pai, aonde havia o choro de pranto, de dor, essa pessoa possa se alegrar pela alegria de ver uma área sendo restaurada, uma área sendo restituída, sendo transformada. Espírito Santo, tira o peso dessa pessoa, tira a dor dessa pessoa, tira essa angústia dessa pessoa, tira, meu Pai, essa tristeza que essa pessoa tem carregado há dias, há meses, essa ansiedade, essa depressão, esse complexo, esse vício, meu Deus, esse nervosismo, essa insônia, eu não sei, essa crise que ela tem tido ultimamente. Espírito Santo, eu não sei quais as dores, eu não sei quais os problemas, eu não sei qual é a real situação, mas o Senhor sabe, e nós oramos, Deus, para que o Senhor cure essa pessoa, que o Senhor cure ela dessa enfermidade. Eu não sei qual é, seja um problema renal, seja um problema respiratório, seja um problema nos ossos, seja um problema sanguíneo, seja um vírus, uma bactéria, uma inflamação, seja um mioma, um cisto, um caroço, seja uma úlcera, uma gastrite, uma labirintite, uma arritmia cardíaca. Ó Deus, eu não sei, mas o Senhor, tocando com o teu poder, tudo pode se fazer novo. O Senhor é aquele que abre portas aonde nem paredes tem. O Senhor é aquele que pode fazer as brigas cessarem dentro dessa casa. O Senhor é aquele que pode trazer a resposta a qual essa pessoa precisa. E por isso nós oramos, Deus, e nós profetizamos que do altar sai o socorro para a sua vida, que do altar Deus opere na sua vida, que você seja livre agora, em nome de Jesus. Seja livre dessa dor, seja livre dessa angústia, seja livre desse peso, seja livre desse cansaço. Que Deus possa trazer sobre a sua vida respostas, que Deus possa operar sobre a sua vida milagres, que Deus possa prover a sua vida mediante a cada necessidade sua. Se você está com a garrafinha de água, eu queria que você pegasse em mãos. Que essas águas sejam consagradas e abençoadas a Deus. Não sejam mais água comum, mas que por meio dela Deus possa trazer cura e libertação sobre a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Beba dessa água com toda a fé agora. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te dê a força que você não tinha. Que o Senhor possa mostrar para você uma luz no fim do túnel. E que você seja forte para caminhar nessa direção. E que logo, logo você possa testemunhar os feitos, as maravilhas do Senhor sobre a sua vida. Sejam abençoados por esse Deus. Pode voltar para o seu lugar, você que estava aqui na frente. Porque o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Glória te damos, Pai, porque jamais o Senhor desamparará um filho teu. Jamais o Senhor irá desamparar aqueles que o temem, aqueles que o buscam. Nós entregamos tudo e todos em tuas mãos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. Você pode aplaudir Jesus, igreja. Dê as suas palmas para Ele. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Com alegria, eu queria que você cantasse. Vem me visitar hoje aqui. Ah, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Ó Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Com alegria eu queria que você cantasse para Deus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Vamos lá, gente. Eu quero viver algo novo. E faz o meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito desce com fogo. Santo Espírito desce com fogo. O quê? Incendeia. Santo Espírito desce. Santo Espírito desce com fogo. Santo Espírito desce com fogo. Incendeia. Ah, eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Digam amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Louvado seja Deus. Dá um tapão assim na mão da pessoa do seu lado. Você fala assim, ó, tá ligado? Uma semana de vitória pra gente. De portas abertas. Caminhos abertos. Saúde. Boas notícias. Muito dinheiro na sua conta. De muita alegria, gente. Pode se assentar. Oh, ninguém falou amém, não? Ah. Essa semana vai ser uma bênção pra gente. Quando você canta, eu quero viver algo novo. Essa novidade está relacionada a uma experiência que você quer ter com Deus. E quem não quer ter uma experiência com Deus, querido? Você vê que Isaac, ele fica numa terra onde nada produz, a terra estava seca. Ninguém que plantava naquela terra colhia nada.
É como se todo o esforço naquele lugar fosse em vão e nada que eles fizessem pudesse reverter aquele quadro. Mas Deus fala para Isaac assim: fica na terra, eu serei contigo e eu te abençoarei. Tudo que ele precisava, só alguém poderia fazer por ele. E esse alguém era Deus. Existem coisas na nossa vida, na minha e na sua, que ninguém pode fazer nada por você a não ser Deus, irmão. E o problema é que às vezes as pessoas ficam relutando para obedecer quem vai te ajudar. Você fica colocando dificuldades e obstáculos para obedecer o Deus que vai mudar a tua vida. Às vezes a gente fica adiando: não, depois, agora não é o momento. Sendo que você está dizendo não para a mudança da sua vida. Sendo que você está dizendo depois para aquilo que você mesmo precisa. Porque quando ele decide ficar na terra, quando ele decide ouvir a voz de Deus dizendo semeia, e ele pega a semente que ele tinha, ele semeia naquela terra, a Bíblia vai dizer que naquele ano ele colheu 30, 60, 100 por um. Sabe por quê? O Senhor o abençoava. Ao longo daquele ano quem sustentou, ao longo daquele ano quem proveu, ao longo daquele ano quem fez aquilo foi Deus. Que dia que é hoje, alguém sabe? Dia 11 de... Quando chegar 11 de maio de 2026, você pode olhar para trás e você pode dizer assim: caramba, como que Deus me abençoou. Poxa, paguei minha dívida, limpei meu nome. Tinha uma loja, eu estou com duas. Esse ano que passou não fiz uma viagem. Nesse próximo ano você fez várias viagens com a sua família. Pô, eu não tinha nem casa, construí uma casa, não tinha nem um lote, eu comprei um lote, não tinha nem carro, tirei carteira e comprei um carro ainda. Você crê que Deus pode fazer algo novo na sua vida? Psiu. Deus jamais vai fazer algo na sua vida se você não acreditar, querido. De nada adianta eu acreditar por você. O primeiro a acreditar deve ser a própria... Então dá um tapa assim, não bate muito forte não, para não doer. Diga assim: eu acredito. Eu acredito. É o primeiro a acreditar, tem que ser você. Nos seus sonhos, que é possível, que eu sou capaz. Que com Deus nós podemos saltar muralhas, que com Deus nós baratamos exércitos. Isso é bíblico. Que com Deus pode vir a luta que vier, o desafio que vier, os obstáculos que vierem. Com Deus vencemos. Com Deus rompemos. Com Deus não há limites. Quem vive pela fé vive milagres, irmão. Viva pela fé, você vai viver milagres na sua vida. Vão acontecer coisas que não tem explicação e você vai dizer assim: levanta a mão assim, recebe e diga: foi Deus. Vai ser Deus na sua vida. Amém? Tem mãe aqui hoje? Mãe de 10 filhos? Ó. Forte a senhora, hein? Eu atendo mães que tem dá um trabalho danado, imagina. Aí as mães vão dizer assim: não, pastor, deixa eu contar um negócio para você. Os filhos do passado não dá metade do trabalho dos filhos de hoje. Os filhos do passado é totalmente diferente dos filhos de hoje, pastor. Deixa eu ver as mães de novo. Vocês podem vir aqui na frente, por gentileza? Queria fazer uma oração pelas senhoras. Olha que tanto de mãe. Nu. Mas é mineiro mesmo, né? Nu. Olha para você ver. Olha para você ver. Quem é mãe de um filho só? Tá. 2. Aí você vai dizer: pastor, você vai chegar nos 10 aí? Não, calma. Coloca aquela passagem para mim, por gentileza. A Bíblia vai dizer em Lucas 15, 11, gente, diz assim, no verso 31, no caso. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida.
estava perdido, ele foi o quê? Pode vir ler. Essa passagem aqui é do filho pródigo, que se ausentou da casa do pai, foi para o mundo, perdeu tudo. E quando ele cai em si, ele decide voltar, e quando ele chega lá, ele preparou um ensaio, dizendo assim: pai, me trata como um servo, eu errei, eu pequei contra o Senhor. Não deu nem tempo dele abrir a boca, ele tinha ensaiado um discurso para falar com o pai. Quando o pai viu ele, o pai já abriu o braço, o pai já abraçou ele: vem cá, meu filho. O outro irmão, enciumado, fica indignado da reação do pai, e o pai fala essas palavras, dizendo: ele estava morto, mas ele vive, vamos celebrar. Aqui está dizendo sobre pai, mas eu quero falar sobre mãe, porque mãe é uma conselheira. Se tem alguém que Deus pode usar para direcionar seu filho, endireitar seu filho, dar bons conselhos aos seus filhos, esse alguém se chama mãe. Eu atendo muitas pessoas e eu vivi boa parte da minha vida que a minha mãe foi mais minha conselheira do que meu pai. Coisa de criação. Talvez o meu avô não foi com meu pai não foi comigo. E às vezes você esperava algo de alguém, mas ele segue o exemplo de criação que ele teve. Então, boa parte da minha vida, minha mãe foi muito mais minha conselheira do que meu pai. E às vezes na sua vida também, você tem muito mais liberdade, ou tinha liberdade com a sua mãe, ela falava, ela te orientava, ela mostrava para você o que era certo. E você deve fazer esse papel, mãe. A maior conselheira dos seus filhos, ele pode ser um marmanjo, mas a maior conselheira dele sempre será você. Com sensatez, com juízo, com temor, com sabedoria que o Espírito Santo pode lhe dar. Por mais que ele ignore, por mais que ele despreze, é o seu papel ensinar, é o seu papel exortar, é o seu papel não passar a mão na cabeça, mas é o seu papel aplaudir quando ele acerta. Mas é teu papel também repreender quando ele erra. A Bíblia vai dizer que mesmo o pai dando tudo para o filho decide ir embora. E o que às vezes a gente percebe é que mães ficam se culpando pelas atitudes dos filhos. O seu papel é ensinar, o seu papel é exortar, o seu papel é repreender e, sobretudo, o seu papel é amar. Se ele cresce e se torna uma pessoa totalmente diferente da qual você instruiu ele, não é seu problema. Ele fez as próprias escolhas, você não tem culpa. Mas se um dia ele volta arrependido, é seu papel também estar de braços. Vem cá, a mãe te perdoa, mas eu não inocento você da culpa. Você tem que mudar, você tem que se arrepender. Quem entende mais ou menos o que eu quero dizer? É seu papel amar, é seu papel abraçar, é seu papel instruir. Mas não é seu papel, mãe, ficar se culpando porque ele está trilhando caminhos, ele fez escolhas, ele está andando com quem não deve. É seu papel orientar, instruir. É seu papel amar. Então a mensagem que eu queria dar hoje é: não fica se culpando. Porque talvez você criou uma imagem, você criou algo na sua mente, você criou uma história, um enredo para ele. É que nem Deus. Deus criou algo para a gente. Mas se a gente não se sujeita à voz dele, será que vai acontecer? Se Deus fala assim: olha, faz essa escolha, e você não faz, você acha que vai se cumprir o que Deus quer? Não vai. Então, se fosse assim, Deus seria o pior pai do mundo. Porque o tanto de gente que ele ensina um caminho, ele instrui um caminho, mas a pessoa anda por outro. Entende? Então não se culpe. O seu papel é amar, cuidar, respeitar, abraçar, ser atenciosa, ser a melhor conselheira de cada um deles. Eu sei que muitas aqui são mães maravilhosas, creio que todas são mães maravilhosas, e que o Espírito Santo possa abençoar muito as senhoras nesse dia de hoje. Amém? Bom dia. Vou complementar rapidinho, que ele já falou basicamente tudo. Mas na palavra de Deus diz que quando você que tem um filho criança, que a gente deve fazer o quê? Ensina o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar dele. Só que quando ele já está mais velho, e quando ele já é dono da própria vida, quando ele já é casado, mostra para ele que ele tem um caminho para voltar. Então, às vezes nessa jornada, eu sei que mãe se culpa por tudo. Se o filho adoeceu, ai meu Deus, o que eu fiz? Por que eu podia ter feito diferente? Se o filho escolhe errado, nossa, mas eu vacilei, eu devia ter ensinado. Se o filho dá um espirro, você já fica ali preocupada, tudo é culpa sua, tudo você traz para si.
Para de carregar um fardo que não é seu. As escolhas vão ser sempre deles. Como no caso do filho pródigo, foi uma escolha assim, grande no sentido do erro, né? Eu imagino ali se fosse uma mãe do filho pródigo. O pai foi lá, deu herança e falou, vai. A mãe provavelmente iria ficar, não, filho, fica aqui, você vai sofrer. Não, filho, não vai não, fica mais um pouquinho. Não, filho, olha o que vai acontecer. Às vezes iria chorar, iria se desesperar. Mas foi graças ao pai do filho pródigo liberar, deixar ele ir e sofrer as consequências, que o filho entendeu o que o pai ensinava. E às vezes você não deixa o seu filho entender aquilo que você tem ensinado. Sabe por quê? Porque sempre quando ele vai sofrer uma consequência dos atos dele, você quer cortar. Você quer diminuir a cruz dele. Quando ele faz algo de errado, ao invés de você chegar e falar, não, ele tem que sofrer as consequências. Eu sei que o coração fica pequenininho. A sua vontade é de livrar ele de toda dor. Mas é essa consequência que vai fazer ele um homem reto, que vai fazer um homem justo, um homem de Deus. Então não corte a cruz. Se surgir no seu caminho coisas como foi com o filho pródigo, que ele vai chegar e vai falar assim, mãe, eu sei que a senhora me ensinou a ser cristão, eu sei que a senhora me ensinou um bom valor, mas eu quero seguir a minha vida. Permaneça na oração. Se a sua parte foi feita, deixa aí. Porque às vezes ele, infelizmente, tem gente que aprende pelo ensinamento, mas tem gente que vai ter que aprender pela dor. Às vezes esse foi o seu caso. E por que você está blindando tanto seu filho? Às vezes foi a dor que te fez uma mulher mais forte. Às vezes foi a dor que te transformou. Às vezes foi a dor que te fez conhecer o Senhor Jesus. E você está tentando tirar essa dor que Deus está usando para ser um testemunho na vida do seu filho. Então, sempre esteja em espírito de oração. Ah, e se ele escolher errado? Amanhã ele volta, porque o caminho foi dado. E eu já mostrei para ele. Olha, você quer a vida errada? Vai. Mas você tem uma casa para voltar. E quando você voltar, eu vou estar aqui de braços abertos para te acolher. Amém? Então, a gente fazer a oração agora com as obreiras, né? Vem cá, as obreiras, por favor. As obreiras que são mães que vão estar orando por vocês. Feche os olhos de vocês, por gentileza. As pessoas que estão sentadas, se vocês puderem estender a mão, eu queria que vocês também orassem por elas, profetizando bênçãos, força, saúde, no nome de Jesus sobre a vida de cada uma delas. Podem orar, obreiras, por favor. Espírito Santo, nesse momento eu quero orar por essa mãe solo. Essa mãe, meu Deus, que esteve aqui todo o tempo clamando ao Senhor pelo teu filho. Que o Senhor, meu Deus, venha dar ela sabedoria. Não deixe que ela venha se culpar a falta de um pai no lar. Mas que o Senhor esteja com ela, meu Deus, abençoando, protegendo. Que ela venha ter aquela educação, a sabedoria que só o Senhor pode dar. Porque ela está sozinha. E nesse momento a única pessoa que ela pode contar é com o Senhor. Então permita que esse lar venha ver a tua presença. Que a falta do pai seja suprida pelo Senhor. Eu te peço, meu Deus, que caminhe com ela em todo o tempo. Não permita a culpa cair sobre ela, mas que ela venha trazer frutos dentro da tua casa. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai, na Tua presença continuamos, meu Deus, pedindo a Ti, meu Pai, que o Senhor vá de encontro a cada mãe nessa manhã. Meu Deus, eu não sei em qual situação ela se encontra, mas que o Senhor possa, meu Deus, dar direção, meu Deus, em cada ensinamento, que o Senhor possa dar sabedoria, meu Pai, a cada uma delas. Meu Pai, coloca os Teus anjos ao derredor, meu Pai, de cada mãe, de cada filho, e que o Senhor, meu Deus, traga proteção e livramento em nome do Senhor Jesus. É isso, meu Deus, que nós te pedimos nessa manhã, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, derrame, meu Deus, o verdadeiro milagre sobre essas mães aqui, meu Pai. Sobre aqui, meu Deus, as avós que são mãe 2 vezes, meu Pai. Meu Deus, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando a casa, o lar. Meu Deus, que o Senhor esteja, meu Deus, na direção de tudo que elas fizerem, meu Pai. E que elas estejam, meu Deus, o direcionamento, meu Deus, de como criar os teus filhos, meu Pai. E eu peço, Senhor, meu Deus, verdadeiramente nessa manhã, o milagre sobre a casa e a família de cada uma aqui. Sim, meu Deus, essa mulher que se sente sobrecarregada, que se sente um fardo, meu Deus, essa mulher que é mãe e esposa, meu Pai, eu te peço agora, edifica esse lar, meu Deus, dá sabedoria a essa mãe, que ela não venha, meu Deus, esperar reconhecimento deste mundo, mas que ela venha confiar no Senhor, pois o Senhor satisfará o desejo do coração dela. Mulher, seja a coluna do seu lar, trate o seu esposo como se fosse o Senhor Jesus. Se você não dá o reconhecimento a quem vê, como dará o reconhecimento a quem não vê? Meu Deus, que essa mulher venha edificar o seu lar. O Senhor disse que somos coluna, meu Pai. Então dá sabedoria para essa mulher, meu Pai, para que ela venha ser sábia e o seu lar seja edificado em sua presença, em nome de Jesus.
Sim, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a vida de cada uma dessas mães. Meu Deus, essas mães que muitas das vezes têm os filhos jovens, meu Deus, que já estão fazendo as próprias escolhas. Mas, meu Deus, que o Senhor venha dar direção, meu Deus, tanto para elas quanto para o filho delas. Que o Senhor venha guardar, proteger, meu Deus, cada filho, meu Deus, aonde eles estiverem. Que a presença do Senhor, meu Deus, que a grandeza do Senhor, meu Deus, possa se fazer na presença, na vida deles, no coração deles. E que o Senhor possa trazer todos esses jovens, meu Deus, para a sua igreja, meu Deus, para buscar o Senhor. Que todas essas mães, meu Deus, sejam abençoadas, meu Deus, que o Senhor possa nos encher de sabedoria, meu Deus, para como criar e como educar cada um, meu Deus, desses jovens, meu Deus, para uma geração forte e abençoada. É o que eu determino em nome do Senhor Jesus, meu. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida de cada mãe, Pai. Que tenham elas saúde, que tenham elas discernimento, sejam elas revestidas de uma sabedoria, sejam elas fortalecidas pelo Senhor e no seu poder. Que os olhos se abram e elas tenham uma visão ainda mais apurada. Que o Senhor possa dar a cada uma delas discernimento de espírito para poder abraçar seus filhos, cuidar dos seus filhos, orientar seus filhos. Pai, eu sei que existem mães aqui que cumpriram um papel de mãe e pai ao mesmo tempo. E talvez a trajetória dela até aqui foi tão cansativa, exaustiva, um sacrifício diário, uma luta diária, se desdobrando em 2, em 3, para nunca faltar o mantimento dentro de casa, para poder proporcionar o melhor para sua filha, para o seu filho. Deus, que o Senhor possa honrar essas mães. Eu sei que aqui diante desse altar existem guerreiras, existem mulheres de verdade, existem mulheres de princípio, mulheres de valores, que talvez aos olhos do marido, talvez aos olhos desse mundo, meu Pai, não recebem o valor que merecem, mas eu sei que o Senhor dá a elas esse valor. São mulheres especiais, são mulheres valiosas. Abençoa, Pai, nessa manhã cada uma delas, nesse dia tão especial como o Dia das Mães. Em nome de Jesus eu profetizo, sejam abençoadas, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. As palmas para Jesus. Graças a Deus. Amém. Agora, dê uma salva de palmas para essas mães aqui, para essas guerreiras aqui. Amém. Só 2 coisas, vocês voltam. Isso aqui foi o que a escolinha fez, as crianças fez, uma homenagem para cada uma das senhoras. Pode colocar, por favor. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanto
hoje é o dia da mãe. Eu vim aqui te contar. Minha mãe é bem engraçada, que me faz sempre gargalhar. Ela sabe onde que está tudo, até que eu escondi. E quando eu faço bagunça, ela diz, e eu te vi. Ela disse que vai descansar, mas logo tem algo pra fazer. Arrumar a casa, a roupa, tudo. Nunca cansa de correr. Ela ama o seu café e diz que um só vai me ajudar. Mas eu olho e eu fico rindo. Ela já tomou 3 sem parar. Ô mãe, eu botei minha estrela. Meu amor que brilha sem frio. Feliz é a nossa mãe. Você é tudo pra mim. Quando estou com medo da noite, vem logo me acalmar. Um abraço muito apertado. Eu sei que vou descansar. Mamãe, você é demais. Me faz sorrir, me faz cantar. Feliz da mãe. Eu vou dar meu melhor lugar. Feliz Dia das Mães. Tá vendo? Até um beijo as senhoras ganharam. Tem a lembrancinha aí? Tá aí? Já entregar para elas de uma vez. Recebe essa lembrancinha que foi feita pela escolinha com muito amor, carinho para cada uma das senhoras, tá? Que Deus as abençoe de uma maneira grande e poderosa. Amém? Assim que receberem, podem voltar para o lugar de vocês. Muito obrigado. No finalzinho vai ter uma peça, ainda um coral das crianças ainda em homenagem às senhoras, tá? Eles podem voltar para o lugar. A agenda da semana está no ponto. Se tiver, coloca para mim. A gente já coloca ela para ganharmos tempo. Por favor. É bom ter você por aqui. Seja bem-vindo à Igreja da Fé. E é claro, para você que é mãe, estamos felizes pela sua presença e parabéns pelo seu dia. Fique agora com a agenda da semana. Na terça-feira teremos aquela mega evangelização com o grupo EVG, Juventude e D12. O aniversário da igreja está chegando. Contamos com você para fazer festa no céu. Cumpre o ID. Esteja com a gente. Já nessa quarta-feira é dia dos Filhos de Deus. Venha fortalecer a sua fé buscando ao Pai, tanto às 8 como às 19h30. E às 19 horas teremos um encontro com os linhas de frente do Juventude da Fé, na sala de reunião. Já nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, teremos Juventude e ADF+, com um tema super importante, a ansiedade. Neste mesmo horário, teremos a evangelização com o grupo EVG e com as tias da escolinha. Já nesse domingo é o dia mega aguardado, o aniversário da igreja. E é claro que a sua presença é indispensável. Será às 9 da manhã, terá um louvor super especial, teatro e busca ao Espírito Santo. Não faltem! Chegue cedo para garantir o seu lugar. E não esqueça de trazer toda a sua família. Até mais! Amém, gente? Então, eu queria primeiro frisar algo. Pode acender essa primeira luz para mim, por favor? Ótimo. Domingo que vem vai ser um domingo de celebração, vai ser um domingo de comemoração, vai ser um domingo onde ficaria muito feliz em poder te ver aqui, porque a IFR vai completar 4 anos. Quem está aqui desde o início? Tem alguém que está aqui desde o início, desde o primeiro dia, desde aquela sexta-feira? Deus abençoe de uma maneira poderosa. E foram graças a vocês e tantos outros que foram chegando que a gente está aqui. Já conversei com vários pastores e todos falam a mesma coisa, que o mais difícil de uma igreja é chegar a 4 anos. Se ela chegou até 4 anos, daqui para frente ela vai romper. Porque a maioria nasce e infelizmente muitas desses primeiros anos elas acabam se fechando. Talvez não no coração do pastor que estava à frente da igreja, mas simplesmente por falta dos membros abraçarem a causa, a visão da igreja, o trabalho da igreja e proporcionarem que aquela igreja avançasse. Então, se nós estamos aqui rompendo e iremos completar os 4 anos, é porque pessoas chegaram aqui, pessoas se identificaram com a nossa visão, com a visão da igreja, com a mensagem. Às vezes eu sei que eu sou meio doido, meio vacaiado, falo uns trem meio assim, sabe? Às vezes a gente se entende, né, gente? Deu para entender, né, o que eu quero dizer, né? A gente se entende. Então, por isso você foi ficando, você foi caminhando, a linguagem que fala, a palavra, a mensagem, mas foi tocando em você. Eu sei que tem pessoas que às vezes elas não vão em igreja nenhuma, mas quando ela vai, ela vem aqui, porque ela se identificou com a igreja. Ela se identificou com a gente. Ela não congrega, mas quando ela sente vontade de vir numa igreja, a igreja que ela vem aqui. Ela diz, é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que a palavra fala ao meu coração, é um lugar que eu consigo orar, é um lugar que eu saio daqui com paz. Isso é gratificante para a gente. Porque a igreja é uma segunda casa, a igreja é uma família espiritual. Amém? Onde você vai encontrar apoio. Então,
É uma alegria ter você caminhando com a gente. É um prazer a gente caminhar junto como igreja, como família. Eu sempre falo aqui, nós somos acessíveis. Eu sei que existem igrejas, a título de exemplo, a minha sogra, quando ela se converteu, ela estava passando um momento difícil, problemas, ela procurou uma igreja e ela queria conversar com o pastor. E nunca dava, tinha que marcar com ele, marcava no gabinete, ele não deu. E ela tentou 15 dias para tentar falar com um homem, para pedir um conselho, para poder desabafar o que ela estava vivendo, e foi difícil. Então, nós não somos pastores inacessíveis. Quando quer conversar, é só falar, pastor, um minutinho, podemos conversar, pode desabafar, só pode me dar uma direção? Eu estou meio perdido aqui, eu preciso de uma luz, o que o senhor faria? Nós somos acessíveis. Quando a pessoa quer uma visita, nós conseguimos ir até a casa da pessoa fazer uma visita. Então, a vantagem de nós caminharmos juntos e conhecermos um ao outro, porque a Bíblia vai dizer que o pastor conhece as suas. Mas como que eu vou te conhecer? Como que eu vou orar mais por você se nós nunca conversamos? Se eu não sei da sua luta, se eu não sei do seu problema, Deus sabe. Mas talvez tem coisas que nós podemos fazer para te ajudar, para te auxiliar nisso. Então é só você nos procurar. De nada adianta, às vezes a pessoa também, sabe, ela chega assim, tem paciência. A verdade é essa. Que às vezes a gente tem 3 pessoas para atender, já tem 2 atendimentos para falar. Tem como? Tem, mas aguarda aí que já tem 2 marcados para depois do culto aí, se não pode marcar um para quarta-feira. Quem está compreendendo? É compreensível isso? É compreensível ou não é compreensível? É compreensível. Amém? Então, se você quiser ajuda, estamos sempre à disposição para poder te ajudar, tá? Mas domingo agora, eu queria muito ver você aqui. O culto não vai ser 8, o culto vai ser às 9. Que hora? Já fala para quem está do seu lado, daqui nós já vamos almoçar lá no restaurante tal. E tu vai pagar a conta. Eu escutei um restaurante aí, qual que é o nome do restaurante? Me indicaram um restaurante bom aqui em Sabará, que eu nunca fui. Não sei se alguém aqui vai me levar. É alguma coisa da Fazenda, como que chama? Como que chama o restaurante da Fazenda? Chico da Fazenda? Arraial da Fazenda? Nem vocês que estão em Sabará, vocês estão conhecendo, gente? Misericórdia. Não é Chico da Carne, não. Arraial Velho. Se alguém quiser me levar lá um domingo depois do culto, tô à disposição, tá? É bom? Alguém conhece lá? Falar que o trem lá é bom, né? Comida da roça, fogão assim, várias panelas. Eu fiquei sabendo, eu nunca fui. Eu ainda vou. Quando eu for, eu falo para vocês se é bom, tá? Pompéu. Nunca fui, me falaram que é bom. Nem eu que estou em Sabará conheci o lugar, velho. Tá vendo que tem gente aqui que nem conhece o lugar também? Mas aí, depois do culto, então, o seu convidado te leva lá, tá? Já deixa combinado assim com eles. Então, 9 da manhã, vamos estar aqui. Vai ser um domingo muito maravilhoso. A Negra Mari vai estar aqui cantando, ministrando louvor. Vai ser um domingo muito abençoado. E você não pode ficar de fora. Amém? Vai ter um bolo aqui para a gente aqui comemorar, cantar um parabéns para a igreja. Traz a sua família, os seus amigos, os seus convidados. Que ninguém chegue aqui sozinho, mas você tem liberdade para trazer sua família, seus amigos, que será um domingo que todos que estiverem aqui vão sair daqui abençoados. Enquanto você estiver aqui, Deus vai estar trabalhando em todas as áreas da sua vida. Eu creio muito nisso. Tem um convite para você pegar, convidar sua família, se você quiser. Pega aí, por favor, por gentileza. Você entrega o convite para ele, fala, está marcado, domingo, vamos nos reunir lá na casa de Deus. Amém? Eu queria colocar um versículo aqui, para ensinar algo para a igreja, algo que não é novidade, mas é algo que te abençoa. Gênesis 31, o texto diz, ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem um rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus, da onde, gente? De Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora e sai dessa terra
e volte para a terra de sua parentela. Esse texto aqui está relacionado a uma parte da história de Jacó. Acredito que a história deve ser conhecida por todos, eu só quero lembrar que Jacó, ele sai da casa do seu pai fugido, porque ele havia enganado para pegar a bênção do seu irmão. E a bênção era uma palavra. A bênção não era uma mala de dinheiro. A bênção não era uma escritura dizendo a fazenda é sua. Mas a bênção era algo estritamente no mundo espiritual, que o pai falava assim: filho, eu te abençoo. Era o poder de uma palavra liberada sobre alguém. E Jacó, almejando aquela bênção, ele se passa por Esaú, ele alcança a bênção, ele foge da casa do seu pai, e no caminho ele não tinha nada. O cara não tinha uma mala de roupa. Uma mala de roupa o cara não tinha. O cara não tinha se bem que geladeira na época nem existia, né, gente? Não é geladeira, ele tinha. É porque não tinha geladeira na época. Mas não tinha nada. Mas no meio do caminho ele pega uma pedra, ele faz o seu travesseiro, ele apoia a sua cabeça. Ele tem um sonho, uma visão, anjos subindo e anjos descendo numa escada, anjos chegando ao céu e anjos descendo do céu. E ele fala assim: olha, aqui é a casa de Deus. E ele pega um pouco do azeite que ele tinha e derrama sobre aquela pedra, fazendo com Deus um voto. Se o Senhor for comigo nessa jornada aqui empreender, me dê pão para comer, roupa para vestir, certamente de tudo lhe darei o dízimo. Ele deu para Deus a sua palavra: seja comigo, nunca me deixe faltar o pão e nunca me deixe faltar a roupa, porque certamente de tudo que o Senhor me der, eu sempre vou honrar o Senhor com os meus dízimos. Ali ele fez com Deus um voto, ali ele fez com Deus uma aliança, ali ele empenhou com Deus a sua palavra. Se passaram anos, irmão. Foi trabalhar por Labão, teve a situação das filhas. Chegou um dado momento que Labão fez um acordo com ele, e que todas as ovelhas, os animais que nascessem ali malhados, ou seja, com manchas, que não nascesse branquinho, seria dele. Seria dele. Pensa comigo, uma ovelha branca cruzando com outra branca, a tendência é o quê? Branca. E só tinha branca, era um ou outro que nascia malhado, que nascia manchado, era um ou outro, pouquíssimo. A Bíblia vai dizer que quando as ovelhas iam tomar água, ele pegava um galinho, um pauzinho, ele cortou com o canivete, ele botava na água, as ovelhas brancas iam tomar água, o pauzinho estava lá. Irmão, quando reproduzia, ninguém entendia o que acontecia. Branca com branco e nascia malhado. Eu fico imaginando Labão coçando a cabeça, não estou entendendo não, é que separa, bota num curral à parte. Quando nascia, cruzava lá, quando nascia manchado. O negócio estava funcionando aí. E a Bíblia vai dizendo que Jacó foi prosperando, ao ponto que se tornou mais rico que o seu sogro Labão. E aí Deus aparece para ele e fala assim: você não está percebendo não? Dá uma levantadinha na cabeça assim, ó. Olha aí para você ver o tanto de ovelha maiada, salpicada que eu fiz acontecer aí. Porque eu estou vendo o que você estava passando na mão de Labão. E agora chegou a hora de você encerrar esse ciclo e você partir para uma nova caminhada. E para você não ter dúvida de quem está falando contigo, eu sou o Deus de Betel. Eu nunca esqueci do voto que você fez comigo não, Jacó. O tempo pode ter passado, mas eu nunca esqueci da palavra que você empenhou comigo e que ao longo desses anos você cumpriu. Agora chegou a hora de eu aparecer na sua vida, meu filho. O que eu quero dizer isso para a gente? Os votos que você faz com Deus, Deus não esquece. O problema nosso é que às vezes a gente vive empenhando o voto e não cumpre. A gente fala para Deus: Deus pode me prosperar, não me deixa faltar nada, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. E às vezes a gente empenha a nossa palavra e não cumpre essa palavra. Porque quando você tem uma aliança com Deus, um voto com Deus, não é comigo, não é com a igreja, é entre você e Deus. Na sua dificuldade, Deus sempre vai aparecer. E vai vir resposta de onde você menos imagina.
Humanamente falando, era para nascer branco, mas nasceu listrado. Humanamente falando, é para dar errado para você, mas eu quero dizer, vai dar certo para você. Porque quando Deus age, agindo Deus, quem impedirá, irmão? Então ninguém nunca perde em ter voto com Deus, ninguém perde em ter aliança com Deus. E quando você, toda vez que você devolve o seu dízimo, você devolve a sua oferta, você está cumprindo com o seu voto. Você dá dízimo quando? Quando você tem. Quando você não tem, você não dá dízimo. Você oferta quando? Quando Deus move teu coração e você sabe do poder da semente, de separar algo e você deixar sobre o altar. Então eu quero fazer uma oração por todos os dizimistas, por todos os ofertantes, que esse mês seja um mês de muitas ovelhas malhadas, salpicadas na sua vida. Vai vir resposta de onde você menos imagina. Vai nascer grandes milagres na sua vida. Porque você tem com Deus um voto, uma aliança com Ele. Se alguém precisa do envelope do dízimo, os obreiros vão passar. No envelope tem a conta da igreja, tem um Pix da igreja. Quando você receber, se você é tocado por Deus por isso, você é fiel. Aí você receber só no dia 20, só no dia 25, está tranquilo, irmão, é você e Deus. Você não dá satisfação para o pastor. Você não deve satisfação para pastor nenhum sobre dízimo e oferta. A obrigação do pastor é pregar e te ensinar. Agora, uma vez que nós tememos essa palavra, porque a palavra ela é digna de toda aceitação, quando você aceita e recebe essa palavra, você não está recebendo a palavra de um homem, você não está aceitando a direção de um homem, mas você está aceitando, recebendo a direção do próprio Deus para a sua vida. Amém ou amém, gente? E toda vez que você dizima, você oferta, você está deixando o seu azeite no altar. Pode se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas Deus nunca vai esquecer do azeite que você derramou sobre o altar, dos votos, as provas que você fez com Ele sobre o altar. Diga assim, Ele vai aparecer na minha vida. Gente, se você não toma um café aqui na porta, o café é de graça, tá? Já foi pago já, tá bom? Então você pode tomar. Diga assim, Ele vai aparecer na minha vida. É isso aí que eu queria ouvir. Se alguém precisa, é só balançar a mão, eles entregam para você. Deus te abençoe, te prospere muito, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Meu Deus, eu quero nesse momento orar pela vida de cada dizimista, eu quero orar nesse momento pela vida de cada ofertante. O Senhor começou uma boa obra sobre cada um de nós. E não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor pode abrir os céus e derramar sobre nós ricas bênçãos. O Senhor é aquele que pode prosperar o trabalho dessas mãos. O Senhor é aquele que pode, meu Pai, trazer grandes oportunidades, grandes vendas, grandes clientes, grandes contratos. O Senhor pode colocar essa pessoa em lugares onde ela nunca imaginou, em trabalhar em lugares que ela nunca imaginou. Ela ser mentorada por pessoas que ela nunca imaginou. O Senhor pode fazer essa pessoa entrar em lugares que ela nunca sequer passou pela cabeça. Então, Deus, que o Senhor possa dar o melhor para o teu povo. Que o Senhor possa prosperar o teu povo. Essa pessoa tenha condições de comer o que quer, comprar o que quer, morar onde quer, ter o carro que quer. Seja glorificado através da vida deles. E da mesma maneira que eles ofertam e dizimam, que eles transbordam no teu altar, que a vida deles possam transbordar. Em nome de Jesus. E aquele que crê, diga, meu Deus, me prospera, com fé me prospera, me abençoa, abra portas, abra caminhos, pois eu sou fiel ao Senhor. E o que crê, diga amém. Pode trazer aqui a sua fidelidade, colocar no gasofilácio. Se ao longo dessa semana você ofertou e dizimou, se você quiser colocar as mãos no altar, que do altar saiam bênçãos grandiosas para a sua vida, em nome de Jesus. Não há nada que possa impedir. Água fria da rocha macia, rio gigante faz cair. Quando Deus decide dar vitória, na fornalha Ele passeia com você. Faz aquele que não crê reconhecer o teu poder, o seu poder. É possível ao que crê, quem mantém o
coração fidelidade ao Senhor e não quebra a aliança de negar-se por amor. Isso é perfil de verdadeiro adorador. Mesmo que o inferno se levante, Deus já liberou a bênção pra você. Eu declaro, tome posse nessa hora. Tem chuva de bênção. Tem chuva de bênçãos, pode receber. Quando Deus decide dar vitória, não há nada que possa impedir. Água flui da rocha, o mar se abre, o gigante faz cair. Quando Deus decide dar vitória, na fornalha ele passeia. Com você faz aquele que não crê conhecer seu poder, o seu poder diante do mal, diante do bem. Clame ao Senhor. Vem diante do mal e diante do bem. Clame ao Senhor que a vitória vem. Quando Deus decide dar vitória, não há nada que possa impedir. Água flui da rocha, o mar se abre, o gigante faz cair. Quando Deus decide dar vitória, na fornalha ele passeia. Com você faz aquele que não quer reconhecer o seu poder. Esfrega uma mão na outra assim. Esfrega aí. Até esquentar. Não é simpatia não, gente. Tá amarrado. Tá pegando fogo? Mais um cadinho. Olha para ela agora. Diga, vai chegar muito dinheiro nela. Pode estar certo disso aí, tá? Os obreiros, se tiver lugar, pode sentar. Queria entrar na mensagem. Se você está com a sua Bíblia, você quiser abrir, vai estar aqui no telão também. 2 Reis. 2 Reis no capítulo 5. 2 Reis no capítulo 5. Tudo o que queremos, Pai, é sermos usados por Ti. Tudo o que queremos é cumprir com o chamado que o Senhor tem sobre cada um de nós. A Tua palavra, ela nos limpa. O Senhor disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos digo. Nos limpa para que possamos dar fruto, nos limpa para que possamos florescer. Nos limpa, nos capacita, nos instrua, nos revista de sabedoria, que possamos ser ousados no falar, que nós não venhamos ter do que nos envergonharmos. Somos mensageiros do Senhor, somos mensageiros das boas novas. Pai, consagra o nosso ser, unge o nosso ser, nos dê azeite, nos dê o óleo do Teu Espírito, flua sobre nós, ministra sobre nós nessa manhã. Queremos aprender mais de Ti, queremos compreender o que o Senhor quer de nós. E aquele que crê, diga amém. E diga graças a Deus. Eu vou ser breve na mensagem, nós iremos cear daqui a pouquinho. Ainda teremos a apresentação das crianças. Mas eu queria que nesse tempo de reflexão, você tivesse com o seu coração aberto para tudo aquilo que Deus vai falar conosco. Eu queria começar a mensagem em cima de uma frase que a gente preparou. A frase diz, esse é o principal chamado de um cristão. Ser o que, igreja? Ser o que, igreja? Ser luz, aonde há trevas. Quando Deus nos chama, quando Deus me chamou, quando eu saí do mundo, quando eu vim para uma igreja, quando começaram a cuidar de mim, quando começaram a pregar para mim, quando começaram a me aconselhar sobre perdão, parar de mentir, batismo nas águas, eles estavam tentando me tirar das trevas e me trazer para a luz. Jesus disse, aquele que o segue não andará em trevas. Então a única maneira de
Sabe, andar debaixo da luz era caminhando com Jesus. E uma vez que nós nos tornamos discípulos dele, imitadores dele, Jesus disse: vós sois luz. Aonde? No mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois luz da terra. Ou seja, por onde andarmos e por onde passarmos, o meu dever, o seu dever é iluminar, é mudar o ambiente, é mudar a mentalidade das pessoas. E não permitir que a escuridão, as trevas talvez regem aquele lugar, façam a minha cabeça, me mudem e me corrompa. Aonde eu chegar, eu tenho que contagiar o ambiente, porque eu sou luz, eu carrego Deus em mim, eu carrego Jesus em mim, o Espírito de Deus em mim. Então, aonde eu chegar, é o meu dever levar luz, amor, a presença, o poder de Deus, a fé em Deus. Quem compreende? Quem está comigo, dá um amém. Não é pouca gente está comigo. Quem está comigo, dá um amém. Ah, agora você está comigo. Então você é luz. Na sua casa você tem que ser luz, no seu trabalho você tem que ser luz, no seu automóvel, num ônibus você tem que ser luz, num sítio você tem que ser luz. Aonde você estiver, não esqueça, eu sou luz de Deus nesse lugar. É o meu papel iluminar quem está à minha volta. É o meu papel ajudar quem está à minha volta. É o meu papel contribuir na vida de quem está à minha volta. É o meu papel apresentar Jesus para aqueles que estão à minha volta. E é isso que nós vamos ver aqui na história de Naamã. Coloca o texto, por favor. Começa dizendo assim, 2 Reis 5, verso 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, o meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de uma lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão as 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como uma pele do que, igreja? De uma, e ficou
o que, igreja? Limpo. Curva a sua cabeça mais uma vez assim, fecha os seus olhos. Meu Pai, muitas são as lições que nós podemos retirar desse texto para a nossa vida, mas que o Senhor possa falar de uma maneira profunda com cada um, mediante aquilo que eles precisam, em nome de Jesus. Amém. Olha para o pastor, por favor. O texto começa dizendo que Naamã era um general de guerra, um homem muito respeitado pelo seu senhor. Se quem estava acima dele tinha respeito com ele, imagina quem estava abaixo. Era um homem de uma patente, era um homem que tinha respeito. Eu tive uma experiência recentemente aqui, o Sr. Maurício estava comigo. Nós fomos, na época que teve a enchente no Rio Grande do Sul, nós levantamos aqui na igreja doações, e a gente foi levar num galpão, e esse galpão era lá em Contagem, lá no Pedra Azul. O engraçado é que nós chegamos com carro para descarregar, e outras pessoas também chegaram com carro, caminhão para descarregar. Porém tinha um detalhe, o vice-governador ia lá fazer uma gravação. Tinha um tanto de carro da Polícia Federal, todo mundo com o distintivo da Polícia Federal, e a gente não conseguia descarregar. Uma segurança quando o homem chegou. Quando o vice-governador chegou, parecia um general, todo mundo fazendo assim, sabe, endireitando assim e tal. Só faltou fazer assim, se fosse um militar fazia assim. A gente vê a reverência, a gente vê a postura, a gente vê o corre-corre, porque ele era o vice-governador. Respeito. Certamente Naamã tinha esse respeito. Ele era respeitado por todos, mas nem todos sabiam do que ele escondia por detrás do que, gente? Da sua armadura, da sua roupa. Só os íntimos sabiam do que ele realmente estava enfrentando. Irmão, nem todo mundo precisa saber das suas feridas. Nem todo mundo precisa saber da área que você sofre. Porque tem gente que sentar no seu ônibus daqui até no centro, antes de chegar nos quebra-mola na Mazagana, você já contou metade da sua vida para ela. Tem gente assim ou não tem? Tem gente assim ou não tem? Antes de chegar nos quebra-mola aqui na Fertiliga, aqui, ó, você já contou metade da sua vida para a pessoa. Que seu filho está nas drogas, que seu marido te abandonou, e que você começa a contar uns trem, que você está endividado, e você começa a contar a sua vida toda para a pessoa. Que você está para ser despejado, que você não paga o aluguel. Irmão, tem coisa que ninguém precisa ficar sabendo, não, só os íntimos, só os próximos. As pessoas que te conhecem de verdade são aquelas que estão dentro de casa, porque tem pessoas que têm respeito lá fora. Mas dentro de casa, a mulher não respeita, o filho não respeita, não tem respeito nem pelos da própria casa, porque realmente conhece quem ele é. Porque só os íntimos sabem o que você carrega, quem é você realmente. E aquela menina que foi traga de Israel, ela foi raptada, ela foi sequestrada das terras de Israel. Mas enquanto ela estava lá em Israel, ela ouviu falar de um Deus. Ela ouviu falar de um profeta que curava, que libertava, que era capaz de ajudar qualquer pessoa. Ela carregava uma fé dela. Ela saiu de uma terra, mas ela não perdeu a sua. Ela não perdeu sua fé, gente. Ela não perdeu sua essência. Cuidado para você não perder sua essência. Às vezes você começa a andar com algumas pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Você andava de um jeito, você orava, você jejuava, você congregava, e você ia para o monte orar. Começou a andar com um povinho diferente, já mudou. Não ora, não lê Bíblia, não escuta louvor mais. Mas não estou te entendendo não, hein? Você muda assim, com facilidade. Você perde a sua essência assim. É só trocar de cidade, é só mudar de bairro. É só mudar de colégio, é só de mudar de ambiente, é só mudar pessoas, é só mudar de trabalho. Você trabalhava num lugar, você era uma bênção. Você mudou para outro lugar, o lugar fez a sua cabeça, você mudou completamente. Como que é o negócio? Ela mudou de terra, mudou de país, mudou a cultura. Mas dentro dela não havia? Dentro dela não havia? O que está mudando dentro de você? Você já não é mais o mesmo? A sua fé já não é mais a mesma? A sua força não é mais a mesma? A sua crença não é mais a mesma? Ao ponto que ela sabia a nudez de Naamã. Ela sabia do problema que ele carregava. Irmão, eu sei que tem gente aqui que talvez você pode ter muito sucesso em algumas áreas da sua vida.
Mas tem outras que talvez você tenha vergonha. Às vezes você tem dinheiro, mas você não tem casamento. Às vezes você tem dinheiro, você tem casamento, mas você não tem o respeito dos seus filhos. Às vezes você tem dinheiro, você tem família, você tem casamento, mas você não tem saúde. Você está doente, toma remédio até para dormir. Isso tem que ficar bem claro. Deus, Ele quer nos dar uma vida completa. Deus não quer que você seja feliz em 1, 2, 3 áreas, outras 3 você sofra. Deus, Ele quer nos dar proporcionar uma vida completa. Eu preciso ser feliz em todas as áreas. Eu preciso ter uma vida completa, eu preciso ter uma vida abundante de fato. Naamã tinha tudo, mas não tinha saúde. Era leproso, se escondia, porque se soubesse daquilo certamente seria rejeitado. Por isso só os íntimos precisam saber. Pessoas que não vão te julgar, pessoas que não vão te condenar. Porque tem coisas da sua vida que se você contar para os outros vão te condenar, vão te tacar pedra, vão te julgar. Mas se você abre o seu coração para as pessoas certas, elas vão te abraçar, elas vão cuidar de você, elas vão respeitar você e jamais elas irão te julgar. Porque elas não estão ali para isso, elas estão ali para poder te ajudar. Quem está compreendendo até aqui? Aí, querido, o texto vai dizer que a menina evangeliza ele. A menina evangeliza a esposa dele e fala assim: minha senhora, eu quero ajudar você. Eu sei do que ele está passando. Eu sei de tudo que vocês estão vivendo. E quem dera se ele fosse para Samaria, porque lá tem um profeta. E se ele se aparecer diante desse profeta, ele vai receber ajuda. Ele vai ser curado, ele vai ser limpo, ele vai ser livre dessa lepra. Ela tinha alguma obrigação? Ela tinha uma obrigação? Eu ia mandar ele se lascar. Roubou da minha terra, tirou do meu pai, tirou da minha mãe, tirou do meu irmão, me trouxe para cá, um povo estranho, um povo feio, um povo esquisito, uma cultura totalmente diferente da minha. Estou tendo que comer uns trem aqui que eu nunca vi na vida. Eu quero que ele se lasque. Como é que esse cara morra? Essa lepra aí cresça no corpo dele. Se ela não fosse crente, irmão. Mas ela era o quê? É crente, é cristã. Não vou desejar o mal dele, não. Senhora, ela fez o bem, eu quero ajudar. Porque ser luz, irmão, é aonde você estiver, você servir, você contribui de alguma maneira. Na casa de Naamã, na Síria, ela foi luz, ela evangelizou. Ela faz isso, vai, pode falar para ele. Você entende o poder do evangelismo? Você entende o poder da evangelização? Talvez muitos chegaram até a igreja aqui porque alguém te convidou. Alguém fez o papel da menina que te evangelizou. Esse é um lugar que vai te ajudar. O pastor vai te ouvir, vai te aconselhar, vai orar por você. Logo, logo as coisas vão mudar para você. Esse deveria ser o dever de todo cristão. Falar de Jesus, falar do poder da fé. O poder que há numa cobertura espiritual. E às vezes a gente não fala. Às vezes tem vergonha de falar de Jesus. Às vezes tem vergonha de falar da igreja. Às vezes tem vergonha de trazer as pessoas para o lugar que vai mudar a vida delas. Você não pode se envergonhar. Você não pode negar Jesus. Você não pode negar o seu chamado. Você não pode deixar de ser luz onde você estiver. Porque foi aquilo que acendeu dentro de Naamã. Eu creio, eu vou lá. Ele vai para o rei liberar ele, para ele voltar para Israel, sai da Síria e ir para Israel. O rei pode ir, vai na fé. Fez uma carta para ele, eu vou mandar a carta, manda alguém ir na frente para entregar a carta para o rei de Israel. Leva uns presentes para ele de uma vez. Já chega lá no rei, quando o rei lê a carta, quem sou eu? Quem sou eu? Eles estão arrumando um pretexto para poder entrar em guerra com a gente. Porque como que eu vou curar um homem? Como que eu vou libertar? Gente, você entende que fé é algo individual, a quem tem e a quem não tem? O Naamã estava atravessando um país para poder chegar em Israel, para poder alcançar a cura que ele acreditava. O rei estava do lado do profeta e não acreditava que um homem poderia ser curado de uma. Então o que um acredita, o outro não pode acreditar. Então você não tem que ficar baseando a sua vida em opiniões dos outros. Porque às vezes você tem fé de empreender, você tem fé de ter uma restauração na sua família, você tem fé de prosperar, de abrir uma loja, de abrir um comércio.
E você vai contar para alguém, não vai dar certo não. Mas por que isso? Porque nem sempre o que Deus colocou dentro de você está dentro do outro. É porque o outro não crê, você não faz. É porque o outro acha que não vai dar certo, você não tenta. Você tem que aprender a se guiar por aquilo que você crê e aquilo que Deus te move. Quem está entendendo? E não pela opinião dos outros. Não pelo que os outros pensam, falam, agem. Fé individual. O rei estava ali, mas não acreditava. Ao ponto que Eliseu falou assim: ô rei, deixa vir até mim. Eu vou mostrar para vocês que tem profeta aqui. E o que nós falamos acontece. Amém ou amém? O que nós falamos, Deus provoca. Se for da vontade de Deus, vai acontecer, em nome de Jesus. Eliseu chega lá diante do rei. Chega lá diante, Naamã chega diante de Eliseu, esperando que Eliseu ia abrir a porta da casa dele, receber um comandante da Síria, cheio de cavalos, cheio de carros. Meu filho, Eliseu nem atendeu ele. Nem chamou ele para tomar um chai, para tomar um cafezinho com biscoito creme cracker. Nem chamou ele, só falou para o servo dele assim: desce lá, fala para ele lá no Rio Jordão, lá dá um 7 mergulho lá, e certamente ele vai ser curado, vai ser livre dessa lepra aí. Só manda ele fazer isso, tá? Nem recebeu o cargo. Imagina só se você chega aqui na igreja para conversar comigo, eu estou no escritório aqui em cima, e eu mando o Ronan, falo assim que manda ela só lá no Rio Arruda, lá, dá um 7 pulos lá. Eu vou mandar você lascar, cara. E tu vai falar mal de mim pro bairro todo. Que eu nem te ouvi, que eu não te atendi, que eu não fui receptivo contigo, e para piorar a situação, eu mandei você no Rio Arruda e dá 7 pulos lá dentro. Justamente aqui em frente, aqui é onde as capivaras ficam aqui na polícia ali. Nunca mais tu vai olhar na minha cara e vai queimar meu filho para meio mundo. Era isso mais ou menos que Naamã ia falar dele. Por acaso, em Fafá, em Damasco, não tem rios mais limpos? Eu não poderia mergulhar lá e pular lá? Por que eu tenho que entrar aqui? Ainda bem que você tem que estar cercado de bons conselheiros. Não que apoiam. Um amigo de verdade, querido, ele não apoia você em tudo. O amigo de verdade, ele sempre vai falar para você a verdade. E se ele vê que você está entrando numa lascada, numa furada, ele vai falar a verdade para você. Ele vai ser muito sincero, ele vai contrariar você, mas ele tem que falar a verdade para você. Esse é o amigo de verdade, não é aquele que te apoia em tudo. Ele não vai apoiar você nos seus erros. Ele não vai apoiar em você se ele está vendo que aquele caminho vai levar você para o buraco, vai levar você à sepultura. Não vai, o amigo não faz isso não. Eu acredito que aquele homem que falou para Naamã, e por ele ter chamado de Naamã de pai, talvez os dois tinham um relacionamento, uma certa amizade, e talvez realmente ele tinha um sentimento que Naamã tratasse-o como filho, e ele tratasse-o como pai, e falasse: pai, a gente veio até aqui, se ele tivesse pedido para você virar 3 mortal, 2 cambalhota, comer 2 pratos de feijoada, você não faria? Se bem que isso não é muito difícil não, a parte do mortal é até difícil, mas da feijoada é mais fácil. Se ele tivesse pedido para você lutar com 3 caras, dar uma surra em 2 bandidos, você não faria? O que custa você pular aqui? A gente já está aqui. Ele foi lá, pulou, mergulhou. Só sei de uma coisa, irmão. A lepra, sabe por quê? Ele estava sujeito à voz de Deus. Ele se sujeitou à direção de Deus. O problema é que às vezes Deus te dá uma direção, você não quer seguir. O problema é que às vezes Deus manda você descer, você não quer descer. O problema é que Deus já mandou você se batizar nas águas, você não quer se batizar nas águas. O problema é que Deus já mandou você se abster do pecado, você não quer se abster do pecado. O problema é que já foi pregado tantas e tantas vezes que o vazio do seu coração leva você a buscar a verdadeira felicidade, a alegria em tantas coisas, menos em Deus. E realmente você só vai ser uma pessoa completa se você buscar a presença de Deus. Quem está entendendo, dá um amém aí. Estava conversando com um pastor essa semana e ele virou e disse assim, que ele era um jovem e tinha um vazio muito grande no coração, e ele era Maria vai com as outras.
Aonde que recebiam ele, ele entrava e ficava ali. Aonde ele se sentia acolhido, ele ficava. E um dia ele passou em frente a uma pista de skate, fez uma amizade com os skatistas e começou a conversar, trocaram um telefone, marcava de se encontrar, ele estava lá. Daqui a pouco ele começou a usar umas calças largas, uns tênis grandes, 2 quilos cada pé, umas roupas largas assim, um boné de aba reta. Ele que nem era skatista, virou skatista. Porque todo mundo andava daquele jeito, ele passou a andar daquele jeito. E daqui a pouco o pessoal foi deixando ele de lado. E um dia ele sentou no ônibus e conversando, encontrou com um cara do reggae. O cara era meio rastafari, usava um cabelo rastafari assim, umas roupas largas. Fumador de maconha. E ele começou a andar com aquele cara. O cara começou a dar atenção por ele. Eu vou te apresentar para a turma. Daqui a pouco ele mudou as roupas dele. Começou a botar uma jaqueta meio xadrezada assim. Botou um trem assim. O perfume dele era cannabis. Ele contando, o perfume dele era cannabis. Porque andava cheirando, onde que ele passava o cheiro impregnava. E andava cheirando maconha. Ele falou que a vida dele era assim. Se ele andava com skatista, ele andava vestido de skatista. Começou a andar com os reggae lá, e começou a vestir como reggae. Por conta, o vazio da alma dele levava a fazer tudo que os outros faziam. Para de alguma maneira preencher. Ele falou assim, ainda bem que eu não andei com funkeiro, senão até funkeiro eu ia virar. Eu não andei com rapper, porque senão até rapper eu ia começar a ser também, viver que nem eles, andar armado e tudo por aí. Ele estava contando um testemunho dele. Até que um dia um senhor me evangelizou, falou de Jesus para mim, que Deus tinha um plano na minha vida. E dentro de mim nasceu um desejo. Mas eu nunca mais vi aquele senhor, ele nem falou onde que era a igreja dele, e muito menos ele pegou meu contato. Até que se passar um tempo, uma senhora me evangelizou também, e falou de Deus para mim, falou que Deus me amava, que independente do que eu estava fazendo, Deus ele queria operar na minha vida. E ela virou e falou assim, eu posso orar por você? Ela orou por mim, ela pegou meu telefone. E num sábado à noite ela me mandou uma mensagem dizendo assim, oi fulano, tudo bem? Lembra de mim? Eu orei por você, falei de Jesus para você. Eu queria muito te fazer um convite. Domingo agora eu queria te esperar na minha igreja e te dar um abraço. Será que podemos nos ver? E quando eu cheguei na igreja ela estava lá e me deu um abraço. E falou assim, que bom você está aqui. Abra o seu coração, porque Deus vai entrar na sua vida hoje. Nunca mais você será o mesmo. E aquele dia ele falou que abriu o coração e recebeu uma paz. E no outro domingo ele estava lá, e no outro domingo ele estava lá, no outro domingo ele estava lá, no outro domingo ele estava lá. E daqui a pouco já não estava mais usando a roupa de reggae, o perfume cannabis, já tinha abandonado, já tinha trocado pelo Chuanchu. Já estava andando arrumadinho, com o cabelinho de lado, já estava com uma Bíblia debaixo do... Já virou crente. E aí Deus foi transformando a vida dele. Hoje o cara é um pastor. Graças a uma senhora que fez o que com ele? Que fez o papel da filha, da menina na casa de Naamã. Eu fui o Naamã um dia que alguém me evangelizou. Um dia eu tinha minhas lepras, um dia eu tinha minhas dores, um dia eu tinha áreas que eu sofria. Talvez você é um Naamã hoje que alguém te trouxe. E Deus quer restaurar não a pele, a sua vida. Deus não quer restituir apenas a sua saúde. Deus quer restituir tudo que você perdeu. Amém, igreja? Abra o seu coração para Deus, que Ele vai te dar paz essa manhã. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Os obreiros vão preparar a Santa Ceia. Isso, aleluia, Deus. Eu queria que você abrisse o seu coração. Quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor estás aqui nesse lugar. Estamos diante da tua casa. Assim como o Senhor restaurou a minha vida, transformou a minha vida, desse pastor e de tantas outras. Você pode ter chegado aqui hoje, irmão, vivendo o pior momento da tua vida, a fase mais difícil que você passou até hoje. Deus não está ligado a uma religião. A religião no grego, religar, é aquilo que religa o homem a Deus. Mas Jesus já fez isso na cruz.
Quem me religa a Deus é Jesus, não é igreja, não é religião, não é igreja A, B, C ou D. Se eu sou batista, se eu sou quadrangular, se eu sou católico, se eu sou assembleano, se eu sou presbiteriano, se eu sou adventista, se eu sou um metodista. O único que reconecta o ser humano a Deus é Jesus, não é a igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você hoje aceitar Jesus, se hoje você entregar sua vida para Jesus, se hoje você abrir teu coração para Jesus, hoje você se religa a Deus. Hoje você se reconecta a Deus. E hoje você encontra paz em Deus para caminhar e para que a tua vida, a tua história seja mudada, transformada pela fé. Os obreiros vão passar com a ceia. E se você diz é o que eu quero, é o que eu desejo, você tem a oportunidade de pegar o pão, pegar o cálice, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Porque nesse momento eu te digo, você está à mesa com Deus. Nós nesse momento estamos à mesa com Deus. E você tem a oportunidade de comer e de beber do corpo e do sangue de Cristo. Se é o que você quer, se é o que você deseja, receba por favor da mão dos obreiros o corpo e o sangue de Cristo. Pode entregar, obreiros, por favor. Isso, no nome de Jesus. Receba. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida, teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e me transbordei. Do teu sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Ah, eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio.
vou mergulhar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Vem com a tua presença, Deus. Vem com a tua presença, Espírito Santo. Mergulhar no teu rio. E vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Aleluia. Quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Aleluia. Temos sede de ti. Temos sede, Deus, da tua presença, Espírito Santo. Apresenta a Deus esse pedacinho de pão, esse cálice. Pai, eu quero te louvar, te exaltar, celebrar ao Senhor. Que quando comemos e bebemos, o Senhor viva em nós. Diminui o nosso eu, que o Senhor cresça, apareça. Queremos pensar como o Senhor, ver como o Senhor, agir como o Senhor. Que o Senhor viva em nós, não viva eu, mas Cristo viva em cada um. Cristo vive em mim. Lava-nos, limpa-nos, liberta-nos, cura-nos, fortalece-nos, sustenta-nos. Que esse pedaço de pão seja a tua carne, que esse cálice seja o teu sangue, e que quando comermos e bebemos, tenhamos parte contigo. Estamos à mesa com o Senhor. Obrigado porque a tua graça nos alcançou, a tua misericórdia nos alcançou, e cremos que assim como o Senhor limpou Naamã, restaurou Naamã, restituiu Naamã, o Senhor também é aquele que nos limpa, que é aquele que nos restaura, o Senhor é aquele que restitui, o Senhor é aquele que nos transforma. Estamos aqui, meu Pai, pela fé, a igreja hoje se transforma no Rio Jordão. Estamos aqui para mergulhar, estamos aqui para mergulhar, estamos aqui, meu Pai, para, morrer para esse mundo e viver para Ti. E que quando venhamos sair daqui hoje, saímos limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pois isto é para todo que crê o corpo e o sangue de Cristo. E quem crê, diga assim seja. Coma e beba do corpo e do sangue de Cristo, e tenha parte com Ele. Aleluia.
Entrega a tua vida para Ele. Entrega teu coração para Ele. Esse momento é céu e Deus para você entregar para Ele toda a tua vida. Esse momento para você descer, é o momento de você mergulhar. É você dizer para Deus: Deus, eu não posso sair daqui como eu entrei, mas eu quero conhecer o Senhor, eu quero encontrar a verdadeira paz. Eu quero que o Senhor venha me libertar o meu ser de todos os pensamentos ruins, me libertar de todos os sentimentos ruins, me libertar do meu eu, da minha carnalidade, das minhas fraquezas, dos meus medos, dos meus anseios. Vem, Espírito Santo, mudar dentro de mim. Vem, Espírito Santo, fazer de mim um novo homem, fazer de mim uma nova mulher. Vem, Espírito Santo, fazer de mim uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu quero ser revestido de uma força, de uma sabedoria, de uma unção. E eu sei que o que eu preciso, o que eu desejo, o que eu quero, só o Senhor pode fazer. Busca Ele. Isso. Vai a Deus. Que Ele te dê a paz. Ele te limpa, Ele te lava. Ele tira de você toda a culpa, toda a tristeza, todo o vazio. Converse com Ele. Se entrega para Ele. Precisamos tanto do Senhor, necessitamos tanto do Senhor. O que seríamos de nós se não fosse a Tua presença? O que seríamos de nós se não fosse o Teu cuidado? Aleluia. Ele te dá a paz que você não tinha. Ele te fortalece. Receba a força que você não tinha, a paz que você não tinha. Você nunca esteve sozinha, sozinho. Mas existe um Deus grandioso, um Deus poderoso, que te guarda, que te protege, que te livra, que te sustenta. Glorifique Ele, diga para Ele: Deus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te adoro. Me ajuda, Deus, eu não quero me perder. Eu não quero me perder, eu não quero ficar longe, eu não quero ficar frio, fraco. Eu não quero cair, eu não quero viver desanimado, desacreditado, não. Mas eu quero ser uma pessoa forte, eu quero ser uma pessoa ousada, intrépida, corajosa, aguerrida. Uma pessoa com visão, com sabedoria, com inteligência. Eu creio que o Senhor tem planos para mim, eu creio que o Senhor tem uma obra na minha vida. Então me sustenta, me capacita, Deus. Pois eu quero mais e mais e mais e mais e mais de Ti. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, aleluias. Glória, 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 glória te damos. Eu te louvo. Toda honra seja dada a Ti, Jesus. Se entrega para Ele, se rende para Ele. Que me visite, faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é. Lindo é cada momento. Que me visita e faz de mim o Teu altar. Que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. Leva-me a um lugar
só você e eu. Desfrutamos o momento. Desfrutamos o momento. Eu te amo, meu papai. Meu papai. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Que eu sei que morro. Aleluia. Tão lindo é cada momento que me visitas, que me visita e faz de mim o teu altar. Eu quero ir contigo, mais profundo. Segura a minha mão, segura a minha mão, eu sei que nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visitas, que me visita e faz de mim o teu altar. Eu quero ir contigo mais profundo, contigo mais profundo. Segura a minha mão, segura a minha mão, segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar. Você pode adorar Ele? Onde só você e eu. Onde só você e eu. Desfrutamos o momento. Desfrutamos o momento. Eu te amo, meu papai. Meu papai. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Me enxergou, me atormenta, me livrou. Em meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou em minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Jesus, sobre nós. Receba a força desse Deus. Receba a paz que vem de Deus. A alegria que vem de Deus. Levante o seu rosto. Ele muda dentro de você. Diga para Ele: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja revestido dessa força. Seja revestido desse Deus. Seja revestido por esse amor, por essa presença. Obrigado, Espírito Santo. Toda a nossa vida entregamos a Ti. Abraça o seu corpo. Esse Deus te abraça. Acalma teu peito, teu coração. Que Ele vive em você. E que você seja a luz por onde você andar. E aquele que crê, diga: meu Deus, eu creio. Diga um amém. Você pode aplaudir Jesus?
Toda a honra seja dada a Ele. Bem forte para Ele, igreja. Graças a Deus. Amém. Deus é contigo. Ele está em você. Amém. Se assente-se por gentileza. Tá cheio aqui hoje, olha. Tudo de gente. Se eu vou cumprimentar todo mundo aqui, é mais meia hora de culto. Vocês estão bem, né? Tá todo mundo bem? Vocês arrasem. Vocês botam o esqueleto para balançar aí, porque esses dias eu fui pegar uma sacola, me deu um mau jeito na coluna, fui para Natália, eu preciso voltar a fazer exercício. O negócio tá feio pro meu lado. Eu fui balançar aqui, com 25 anos, já tô com dor. Balançar o esqueleto não tá fácil mais não, né, gente? Você fica rindo, mas eu sei também, viu? Você também, de vez em quando, ai, tô mandando nas costas aqui. Vocês estão preparados? Estão preparados? Vamos ver então? Quando vocês quiserem. Peraí. Pô, não teve ninguém que assoviou, cara. Uma apresentação dessa. Eles vão bater palma e vão assoviar pra vocês, tá? 1, 2, 3 e... Peraí. Senão eles se acham muito também, né? Na próxima tem que ser melhor, não é? Foi top. Mas na próxima vai ser melhor, vai ou não vai? Vai ou não vai? Porque essa é a visão, cada vez nós fazemos melhor. Mas vocês estão de parabéns mais uma vez para eles. Vocês me dão a honra de tirar uma foto com vocês? Posso tirar uma foto com vocês? Olha lá, vamos lá. Quem vem perto de mim? Quem vem? Então vem aqui. Vem cá. Vem. Não bota em pé mesmo. Isso. Senão você não aparece. Vem. Chega mais. Olha lá pra tia, olha lá. Pede um pix pra tia Natália. Deu? Essa foto vai bombar. Vamos lá com as tias. Muito obrigado. Toca aí. É nóis. Pronto. Você fez aniversário esses dias, né? Vem cá. Deus te abençoe, tá? É nóis. Vamos embora, minha gente. Feijão já está no fogo. Fique de pé, por favor. Que essa semana sua seja maravilhosa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença,
por tudo aquilo que o Senhor falou e tudo aquilo que o Senhor fez e operou entre nós. Que essa semana seja bendita, meu Pai, seja uma semana muito abençoada para todos. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre cada um de nós. E que o Senhor nos conceda a vitória. Levante as suas mãos, sejam abençoados. E quem crê, diga: eu sou a própria bênção. Dê suas palmas para Jesus. Abre o braço, dá aquele sorriso de quem vai ficar milionário essa semana. Amém. O que tem na foto, hein, Maurício? Se você quiser pegar mais folheto para você evangelizar, entregar para alguém na rua, fique à vontade, já que a gente tem um tanto aqui ainda que não pode perder. Amém? Fala assim: pastor, gente, vão com Deus, bom domingo. Desculpe alguma coisa, alguma brincadeira. Se alguém quiser falar comigo, eu estou à disposição, tá?